Sabe quem é esse cara aqui? Soichiro Honda. O que você talvez não saiba é a história dele, com um amigo de infância que migrou para o Brasil e ajudou na instalação da empresa. Essa história nós vamos contar para você. Eu sou o Carlãozinho Coachman e esse é o Moto Story. Você conhece a história da Honda? Eu fiz uma brincadeira com aquele senhor ali, Soichiro Honda. É uma brincadeira carinhosa, porque a gente deve muito a esse gênio da nossa indústria. Um homem que transformou o mercado mundial de motocicletas e uma marca que transformou o mercado brasileiro de motos. O que você talvez não saiba é que o vínculo desse homem com o Brasil vai muito além do que a grande maioria das pessoas imagina. Pelé, Ayrton Senna. Eu fiz aquela brincadeira ali, pilotando a moto com Soichiro Honda na garupa, quando na verdade o piloto era Pelé. Mas não é esse o vínculo da Honda ou do senhor Honda com o Brasil que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos falar de um outro sobrenome, aliás, de dois sobrenomes. Fica com a gente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do Honda, eu sugiro essa leitura, Honda por Honda. O original desse livro foi publicado em 1979 e os direitos para o Brasil, naquela época, foram adquiridos pela Sigla Editora em 1982. Esse exemplar que está na minha mão pertenceu a Michika Kato Murakami. E aqui começa nosso trabalho para desvendar qual a principal razão para a Honda ser tão dominante no Brasil como é hoje. Aliás, ao longo da história. A Honda detém atualmente perto de 80% de market share no mercado brasileiro. Isso foi construído graças a um trabalho incrível realizado aqui no Brasil, mas também a uma relação muito próxima que esse senhor tinha com um grande amigo dele aqui no Brasil, muito antes da chegada da empresa. O gostoso de trabalhar nessa parceria com Remasa Collection é que aqui a gente consegue ilustrar quase tudo. Se você ler esse livro, você vai descobrir que a empresa Honda surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial e primeiramente fabricando um pequeno motor que era instalado em bicicletas, que era um jeito, em 1948, de fazer com que a população japonesa sofrida da guerra voltasse a circular pelo país. Aqui a gente tem uma enorme coleção que pode ser visitada, que retrata muito da história do maior fabricante de motocicletas do mundo. Remasa Collection é um prazer, porque não tem apenas as motocicletas fabricadas no Brasil, mas também muitos exemplares que antecederam a chegada da filial brasileira. S65 1969, CB50 1975, SS50 1971. Todas motos muito raras. CB125 1974. Dois exemplares de CB350 1973. A CB360 bicilíndrica de 1974. A icônica Ford 400 cilindradas, 4 cilindros, de 1979. E a grande moto transformadora do século XX, a superbike do século XX, a CB750K0,
de 1970. A Lei da Goldwyn, de 1978. Se você prestar atenção nessa linha do tempo, você vai perceber que eu falei de modelos de antes da chegada da subsidiária brasileira, que foi em 1972, e também alguns modelos que ainda foram importados mesmo depois do início da produção da famosa CG 125 aqui em Manaus. Mas a nossa história começa muito antes. Lembra que eu falei de dois sobrenomes aqui? Michika Kato Murakami. Nós vamos falar de duas famílias e da relação deles com o Soichiro Honda. Nós vamos falar da família Kato e mais tarde da família Murakami e explicar como é que a operação brasileira começou e pelas mãos de quem. Para completar essa história com o episódio Brasil, nós vamos precisar voltar lá para Indaiatuba, no escritório do Moto Story. Vem com a gente. Opa! Antes de ir para Indaiatuba, eu precisava te mostrar isso aqui. Você conhece esse trabalho? Conhece esse monumento aqui na Avenida 23 de Maio? Ele foi concebido pela artista plástica Tomi Otaki, a mãe do arquiteto Rui Otaki, que concebeu o nosso centro cultural. Esses quatro arcos, essas quatro ondas representam as quatro grandes ondas imigratórias japonesas. Mas o que será que isso tem a ver com a história da Honda? O que será que isso tem a ver com a história da Honda no Brasil? Bom, como eu disse, isso você vai ver lá no escritório em Indaiatuba.